A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, mais um vídeo para esse canal. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Aqui quem vos fala é o presbítero Maurício e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bênção para a sua vida. Estamos num novo quadro neste canal, né, estudando a revista bíblica dominical das Assembleias de Deus do Brasil, né? A editora é a CPAD, né, que tem editado, tem 4 trimestres, onde, né, são lições abençoadoras para a nossa vida. Então sentimos no coração, somos também professores da escola bíblica em nosso ministério, em nossa congregação, e sentimos no coração também de gravar vídeos, né, falando desta grande obra, né, que é a revista bíblica dominical, editada pela CPAD. Tem acrescentado muito na vida espiritual de muitas pessoas. Eu tenho certeza que a sua vida também será muito abençoada. Estamos aqui na lição de número 10, né? Nessas quarto trimestre estamos falando sobre o apóstolo Paulo, né? A sua grande vida e obra, dedicação à obra do Senhor, né? O apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, que pregava um Deus de amor, um Deus de misericórdia e um Deus que socorre a todos. Então, hoje falaremos da lição de número 10, né, que tem aqui como data 5 de dezembro de 2021, que será no próximo domingo, né, que está para vir, e tenho certeza que vai ser bênção aí na sua congregação, no seu ministério. Por título tem esse tema: Paulo e seu amor pela igreja. Paulo é aquele que amava a igreja de Cristo. Nós possamos ter esse sentimento. Texto áureo: porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, parte A. O amor de Deus nos constrange, nos leva a passar por dificuldade, mas nunca abandonar este Deus. Nos leva a entender que, amando a Deus, nós conseguimos, né, ter vitória em nossas vidas. Verdade prática: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas um sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros, para o bem do seu irmão. Como disse Jesus Cristo, quando foi indagado qual era o maior mandamento, ele vai dizer, né, que os 10 mandamentos se resumiam em 2 mandamentos. Qual seria? Amar a Deus, o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, amar o seu próximo. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos realizando a vontade de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 ao 10, né, que vai falar sobre, né, a igreja de Tessalônica, exatamente, né, e fala sobre como Paulo se alegra em chegar àquela igreja. Diz assim: Paulo e Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, o trabalho do amor e da paciência e a esperança do nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, e em vós foste feito nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra que muitas tribulações com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé, para com Deus o espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós, como entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste do Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, a Jesus Cristo, que nos livrou da ira futura. Que lição abençoadora. Tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida. Introdução diz assim:
Pelo menos duas características marcam a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. Muito bom este tópico, porque vai falar sobre amar, né? A igreja, a, a visão da igreja, a visão que o mundo tem que ter da igreja, este amor pelo próximo. Quando chega alguém na igreja, ele precisa se sentir amado. O amor é o símbolo chave da igreja, né? Isto nós precisamos ter. A igreja precisa ter este amor. Quando alguém chegar na igreja, sentir este amor sendo envolvente sobre a sua vida. À luz do exemplo dessa igreja e dos sentimentos do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar este amor da comunhão dos santos, né? Salmo de número 133, verso 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Coisa boa é quando chegamos na congregação, quando chegamos na igreja e vemos este amor abrangendo a igreja, abrangendo os irmãos, e pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos envolve desta maneira. Aqui nós temos são 3 tópicos com seus subtópicos. Normalmente são 3 subtópicos, onde nós queremos aqui abranger e falar daquilo que Deus faz, né? Vamos estar comentando de uma forma objetiva para que você seja abençoado, você, sua casa e todos que estão nos ouvindo. Diz assim, o subtópico 1 diz assim: o amor como de um pai para com seus filhos. Né? Vamos ver que o apóstolo Paulo, né, tinha pelos Tessalonicenses um amor como de pai para com o filho, um cuidado, né, aquele que cuida, como nosso Deus tem por nós. Diz assim: a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelo membro desta igreja. No verso 1, 2 e 3, esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todos os que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para com o filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teria muitos pais? Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o amor que ele tem por aqueles irmãos. Ele gerou. Nós sabemos que, né, gerar é importante dentro do cristianismo, né, o que nós sempre pregamos. Ovelha gera ovelha. O pastor, ele cuida. Então nós precisamos ter na nossa igreja local uma evangelização maior, ter uma dedicação daqueles que estão trabalhando, são chamados para essa grande obra. O apóstolo Paulo está falando deste amor que ele tinha por eles, como um pai que gerou, né, na fé, no cristianismo. E diz assim: uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Nós sabemos que existe pais espirituais na fé, né? Eu tenho certeza que você que está ouvindo essa aula, você tem alguém espiritual, um mentor espiritual. Todos nós temos. E é muito bom quando Deus envia alguém para nos orientar espiritualmente. Quando estamos de uma forma desorientado, né? Pedir a Deus. Paulo vai escrever em Colossenses, capítulo 3, verso 1, né, que nós devemos buscar a sabedoria do alto, de Deus. Mas Deus também coloca aqui na terra pessoas sábias, que nos direciona, que nos leva mais perto de Deus. Vamos para o tópico de número 2, que fala o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Glória a Deus, né? Este é muito importante. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Né? Nós temos que viver esse Evangelho que transforma, que traz vida. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi o respeito do modo como eles receberam a palavra e a sua prática em coerência com o ensino recebido.
Eles receberam a palavra de Deus, receberam o ensino, agora eles tinham coerência, né? Eles se dedicavam. Não era somente ouvinte esquecidos, mas ouvintes praticantes da palavra do Senhor. E o próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24, né, que nós devemos ser ouvintes praticante da obra do Senhor, porque todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vem os piores momentos da sua vida, mas a sua vida permanece firme. E aqui os Tessalônicos, eles ouviram a palavra de Deus e se dedicaram em fazer aquilo que os homens de Deus orientavam. Né, o que faz a igreja permanecer de pé não é um entretenimento. Né, o que faz a igreja ficar de pé é oração, é meditação da palavra, é comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, e isso faz que a igreja permanece de pé. Os cristãos de Tessalônica eram objeto de amor do apóstolo, pois nele e ele via o fruto do seu ministério. Coisa maravilhosa é quando o pastor consegue alcançar esta bênção, né, de ver o fruto do seu ministério. Aquilo que ele implantou, aquilo que ele ensinou, aqueles que um dia foi evangelizado, alguém que estava na porta de bar, que estava na boca de fumo, hoje estão sendo ministrante da palavra, é aquele que prega, é aquele que dirige uma congregação, é aquele que dá uma aula. A melhor coisa na vida de um dirigente, de um pastor, é ver o fruto da sua mensagem, do amor de Deus pela sua vida e a vida daqueles que ele ministra. Os versículos 5 e 10, a nossa leitura bíblica em classe mostra a indizível alegria de Paulo ao contratar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Esta igreja era formada por pessoas que abandonaram as suas crenças e ídolos e pela fé abraçaram o evangelho. Logo, o evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Então nós vamos ver que uma dedicação, né? Aquela igreja, ela era abençoada por Deus. E o apóstolo Paulo, ao chegar naquela igreja, ele se alegrou em Deus. Viu que tudo que ele tinha pregado, tudo que ele tinha sofrido em seu corpo, as marcas, como ele mesmo vai dizer, que as marcas que ele trazia em seu corpo valeu a pena, né? Aquela igreja estava dando frutos, e coisa maravilhosa é dar frutos para o Senhor, né? O próprio Jesus vai dizer em João que o Senhor nos escolheu, né? João capítulo 15, verso 16 vai dizer: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. A igreja local, ela precisa dar frutos. E como ela vai dar fruto? Através da minha vida, da sua vida, sendo o ministrante da palavra do Senhor, sendo aqueles que vivem a palavra de Deus. Então vamos para o tópico 3, em nome de Jesus. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de crítica à igreja local, é hora de demonstrar o amor pela igreja em que congregamos. Este amor tem que ser mostrado. Em um tempo de crítica, onde a igreja tem sido perseguida em muitas instituições brasileiras, aí, muitas formas e de muitas maneiras, e principalmente às vezes dentro do próprio cristianismo. Se você for pesquisar, né, dentro de algumas plataformas que existem aí, são pessoas perseguidoras da igreja, da congregação, daquilo que nós chamamos congregação, aonde se reúne o povo, aonde as pessoas vão para adorar o Senhor. Este lugar precisa de dedicação. O apóstolo Paulo então está mostrando que nós devemos amar, né, aqueles que também fazem a obra, os obreiros que se dedicam a esta grande obra. O lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com os outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar os nossos corações, assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Há um convite aqui, né, da CPAD, da revista Documentarista, para que nós possamos em nossas congregações, em nosso lugar onde estamos congregando, de manifestar a obra do Senhor. Se você tem uma congregação, se você é membro de um ministério, de uma assembleia, de outros ministérios, né,
Que Deus possa te abençoar, que haja uma alegria em seu coração em servir a Deus, em estar cultuando a Deus, né? Por que eu cultuo a Deus, né? São 3 motivos muito importantes. Primeiro, Deus me salvou. Segundo, eu sou grato a Deus. Terceiro, porque eu quero adorar a Deus. Existem 3 formas que nos leva a uma congregação a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Terminado o tópico de número 1, vamos para o tópico de número 2, que tem por título o amor e fé na igreja. Algo muito importante. O primeiro tópico diz assim: o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos ver que toda a mensagem do apóstolo Paulo, Cristo é o centro. Nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, Jesus no centro todo o tempo. Nós vivemos um tempo onde pessoas pregam outras coisas e esquecem de pregar Jesus. Não queremos aqui falar dominação, não queremos falar ministério, mas estamos falando que a nossa mensagem, a mensagem que salva, a mensagem que cura, a mensagem que leva para o céu é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, todo o seu ministério foi pregar o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado e o Cristo que está na glória. Nós vamos ver todas as cartas de Paulo, as 3 cartas do Novo Testamento, falando sobre esta grande verdade. O apóstolo mostra que a expressão suprema deste amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A grande mensagem da cruz, a mensagem que salva, que cura, né? Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Através de Cristo somos santificados, através de que somos lavados e remidos pelo teu sangue carmesim, sangue esse que foi derramado na cruz. Em Romanos capítulo 5, verso de número 8, diz que nós fomos purificados pelo Senhor, lavados pelo Senhor. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a este amor, cujo a reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, é o texto áureo das Assembleias de Deus, é o texto áureo, né, de todas as congregações, nós sempre falamos isso. É preciso crer para responder este amor. Nós vemos nesse versículo 16 do capítulo 3 de João, né, tudo ali é grande. Deus é o ser maior, né, o amor é o dom maior, o sacrifício de Cristo, né, é algo maior. Tudo ali é grande, porque Deus ele tem um amor pela nossa vida. Então nós vemos o quanto o apóstolo Paulo se dedicava nas suas mensagens. E como tem sido a nossa mensagem no altar de Deus? Tem sido somente mensagem de autoajuda, somente mensagem que vai trazer bem para o ego. Nós precisamos continuar pregando que Cristo Jesus, ele é a salvação, e para que quando nós chegamos diante dele, nós somos justificados, perdoados, e precisamos prosseguir desta maneira para conseguir alcançar o céu. Para o tópico 2, em nome de Jesus, a fé e o amor e o ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreve: pelo que ouviu eu também a fé, que entre vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Efésios capítulo 1, verso de número 15. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos.
Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Este amor deve ser demonstrado na igreja local. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, né, a fé e o amor é o ensino de Paulo. Ora, se nós fomos amados por Deus, nós também temos que amar o nosso próximo. Se nós fomos perdoados por Deus, nós também temos que perdoar o nosso próximo. A mensagem de Paulo era simples, né? Se nós fomos amados pelo Senhor, mesmo estando em pecado, mesmo estando errado, então quando o irmão erra contra nós, nós devemos amá-lo, perdoá-lo da mesma maneira. E a mensagem de Cristo, né, em Mateus capítulo número 5, a partir do verso 40, ele vai falar que nós devemos amar aquele que nos persegue, aquele que nos maldiz, aquele que nos maltrata. Nós devemos amar de uma forma sobrenatural, né? Uma forma que o Senhor coloca em nosso coração. Amar como Jesus amou. Esta era a mensagem do apóstolo Paulo. Vamos para o terceiro ponto. A dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e, de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37, o amor se manifesta na atitude concentrada em relação ao outro. Num contexto em que nós costumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta, no ambiente da igreja local, pastorear com fidelidade os crentes, suprir as necessidades de quem precisa, visitar os irmãos e suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto apresentar como oportunidade de amar. Romanos 13, 10. Então nós vemos aqui a grande importância, né, de amar verdadeiramente, a dimensão da prática do amor. Né? Não é amar só de longe, não é amar só nas redes sociais, mas amar verdadeiramente, né? Ver qual é a necessidade dos irmãos da igreja local, por que está faltando culto, né? Por que não está indo à igreja, né? O que está acontecendo. Isso é muito importante, amar verdadeiramente, na prática. Isso faz que a igreja local cresça, isso faz que a igreja se torne um lugar, né, que abençoa as pessoas. A igreja é um hospital, a igreja é um pronto-socorro, a igreja é um lugar onde as pessoas vão doentes, feridas, para ser tratadas por Cristo e pelos irmãos que ali estão congregando, que ali estão ministrando. Então, né, quando o apóstolo Paulo chegou em Tessalônica, ele sentiu essa alegria em ver este amor recíproco entre os irmãos, que um amava o outro, e isso trazia uma alegria muito grande ao coração do apóstolo. Da mesma maneira, os pastores de hoje, né, e principalmente Deus se alegra quando em uma congregação, quando em um ministério, há este grande amor, há este grande perdão entre os irmãos. Né? Então aqui nós terminamos o segundo tópico, vamos para o terceiro tópico e último tópico desta lição, né, onde estaremos falando aqui sobre as três virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Né? Nós já falamos bastante aqui de amor, mas o tópico 3 vai continuar falando e temos aqui mais 3 subtópicos falando exatamente desse grande dom, desse grande amor, né, de Deus sobre a nossa vida. O tópico 1 diz assim: as 3 virtudes teologais em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Veja o que o apóstolo diz em sua oração: lembramos-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Aos Coríntios, Paulo escreve: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior deste é o amor. Né? A carta do amor nós conhecemos, 1 Coríntios 13, verso 13. Assim, as três virtudes que tornam uma trindade especial nos ensinos de Paulo são a fé,
o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Coisa maravilhosa é ter essas três virtudes em nossa vida, né? A fé, o amor e a esperança. A esperança, né, vai dizer que é aquilo que se espera em Cristo. Aquele que espera em Cristo, ele consegue obter a sua vitória. Uma igreja que tem amor, que tem fé e esperança, né, ela é uma igreja frutífera, uma igreja abençoada. A igreja precisa entender que nós, como cristãos, devemos colocar isso em prática, para que nós possamos crescer e ser abençoado. Então, agora o segundo tópico, né, e também o terceiro e o quarto tópico aqui, vai falar exatamente, né, primeiro da fé, depois do amor, depois da esperança, né? Isso é muito importante. Então vamos aprender um pouco sobre a fé. A virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta de Tessalonicenses, a fé refere-se ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Esta obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local, com reflexo de nossa fé. Tiago, capítulo 2, verso 18, né, vai dizer que a fé, né, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós vamos ver que Tiago está dizendo que a fé é algo sobrenatural e nós precisamos ter fé, né, para fazer a obra de Deus. Porque tudo que nós fazemos, na verdade, é a prática, mas quem age no sobrenatural é Deus, e Deus age através da nossa fé. Todas as vezes que Jesus esteve na terra, ele, né, sempre iria indagar. Houve situações, é claro, que ele não falou sobre a fé da pessoa. Nós vamos ver, né, várias curas que Jesus fez, ele vai dizer, seja feito conforme a sua fé. Né? Quando os discípulos estavam naquela tempestade e acordaram a Jesus, disse, homem de pequena fé. Então é necessário ter fé para que a obra de Deus aconteça, para que a obra de Deus continue fazendo e sendo, né, fruindo desta maneira. Então o atributo da igreja de Tessalônica, Paulo se alegrava porque ali havia fé. Fé em quem? Fé em Cristo, né? Fé no Senhor. A terceira virtude, ou o terceiro ponto e a segunda virtude é o amor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, né? Que todas as igrejas sinta este amor, sinta a necessidade de trabalhar porque nós somos amados pelo Senhor, porque nós somos perdoados pelo Senhor, né? Eu sempre falo isso, é importante trabalhar para Cristo por aquilo que Cristo nos deu, que é a salvação, a dignidade, porque estávamos desgarrados do Senhor, estávamos distantes, mas através do sangue do Senhor Jesus, nos aproximou dele novamente. E diz aqui que eles, né, fazia de amor para com a igreja, e nós devemos fazer de igual modo. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivado pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica nunca existia doutrina destruída de amor, destituída de amor. Estamos distante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Então nós precisamos praticar o amor. Nós precisamos verdadeiramente colocar em nossas vidas este amor, esta prática. Porque Jesus nos amou primeiro, eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso fazer que a igreja onde eu estou sinta este amor. E tudo isso vem através de quê? Da oração, da dedicação à palavra, tudo isso nós vamos aprendendo. O quarto ponto e o último para nós terminarmos diz,
a virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência, perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estava suportando por amor de Cristo. E eles se comportavam assim como a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidade por amor de Cristo. Isto tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. As lutas vêm, mas elas também passam, né? Os momentos difíceis chegam, mas eles passam. Nós precisamos perseverar, né? Nós precisamos ter paciência na provação, né? O Salmo de número 46 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperai com paciência em Cristo. Então, se nós temos fé, se nós temos amor, se nós temos, como diz aqui, a paciência, nós conseguimos vencer. Então o apóstolo Paulo se alegrava em ver a igreja desta maneira, a igreja fruindo desta maneira, que nós possamos também orar pela nossa igreja, pela nossa congregação, né? A congregação que você esteja ministrando a palavra de Deus, falando o quanto Deus é abençoador. E agora nós vamos para a conclusão, em nome de Jesus, já pedindo vocês, chegou até aqui, né? Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva aí nesse canal para que, né, próxima semana, vídeo novo, né, da lição de número 12, lição de número 11, em nome de Jesus, e tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida, né, para a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Vamos aqui para a conclusão, para nós terminarmos, né? A conclusão diz assim: esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade, lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Amém? Né? Que Deus venha ali abençoar. Esse é um projeto novo, eu tenho certeza que se você chegou até aqui neste vídeo, né, você gostou do vídeo, e se você quer que, né, tenha outro vídeo desse, né, que vai dar certo em nome de Jesus, deixa aqui no comentário, né, se inscreva aí no canal, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, né, para que este vídeo possa tá te abençoando, abençoando a tua casa, a sua família, em nome de Jesus.